Amigos e irmãos, profeta Ezequiel, capítulo 24, do 15 ao 27, nos traz esta palavra. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lutos por mortos. Ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos. Não cubra os teus lábios e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse: porventura não nos farás saber o que significa para nós estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas. E vossos filhos e filhas que deixastes cairão a espada, e fareis como eu fiz, não vos cobrirei os lábios, e não comereis o pão dos homens, e tereis nas cabeças os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez, fareis. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e o anelo de suas almas, com seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter comigo aquele que escapar, para te dar notícias pessoalmente. Naquele dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e não mais ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Olha, queridos amigos, o livro de Ezequiel tem 48 capítulos, 1273 versículos. O nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Possivelmente Ezequiel estava com 30 anos de idade quando começou seu ministério. E, inspirado pelo Espírito Santo, Ezequiel escreveu o livro detalhado, ao ponto do profeta citar até o dia e o mês das suas visões. Observe a leitura do capítulo 1, versículo 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Esse profeta
comeu livros, ou seja, rolos feitos de pele de animais, mas que tinham gosto de mel. Entretanto, este ato de comer a mensagem de Deus simbolizava aceitar a missão de Deus de transmitir sua mensagem aos judeus. Jeremias e o apóstolo João também comeram este livro, a palavra de Deus. Vamos ler. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Jeremias 15, 16. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse este livrinho. E ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel na minha boca, mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Apocalipse 10, do 8 ao 10. Você também pode ter essa experiência, meu amigo e irmão, ao ler a Bíblia com muito prazer e atenção, é como se estivesse comendo. Experimenta este momento com Deus, para que a mensagem de Deus realmente fosse entendida. O profeta Ezequiel usou métodos drásticos, incomuns para todos os outros profetas do Velho Testamento e apóstolos de Cristo. Uma vez ele ficou deitado no seu lado esquerdo por 390 dias para simbolizar o cerco à cidade de Jerusalém. Ezequiel 4, do 4 ao 8. Depois ele queimou seu cabelo para simbolizar a derrota militar de Jerusalém. Ezequiel 5, de 1 ao 3. Quando Deus pediu que o profeta Ezequiel cozinhasse sua comida usando fezes humanas como carvão, aí o profeta recusou, porque o excremento humano era considerado impuro de conformidade com Deuteronômio 23, do 12 ao 14. Depois você poderá ler esta narrativa em Ezequiel 4, do 9 até o 15. Até hoje, queridos, esterco de vaca continua tendo diversas utilidades no Oriente Próximo. Entre eles, depois de bem seca, é usado no lugar da lenha. E você vai ver em Ezequiel 4 que Deus depois permitiu que ele substituísse o esterco humano pelo o de vaca. Quem já leu o livro do profeta Ezequiel pôde observar uma coisa: a expressão filho do homem foi proferido pelo próprio Deus quando falava a Ezequiel, sabe por quantas vezes? 82 vezes. A intenção era lembrar o profeta a enorme diferença entre Deus e as pessoas. Vamos ler uma dessas falas de Deus. Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel 7, 2.
Uma das coisas interessantes também neste livro, e nos tempos antigos, o povo esfregava sal nos recém-nascidos. Veja capítulo 16, 4. Seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavado com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal, nem enrolado em panos. Então, era um costume bem antigo, e esfregar sal no umbigo, com certeza, era relacionado à saúde do bebê. E é bom dizer que Ezequiel, como profeta e sacerdote, foi chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia, tendo exercido a sua atividade entre os anos 593 a 571 a.C. Outra coisa interessante no livro: usar flechas para tomadas de decisões ou para predizer o futuro era a mágica favorita dos babilônicos para ajudar a tomar as suas decisões. Observe a leitura do capítulo 21, versículo 21. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações, e aguçará suas flechas e consultará as imagens, atentará para o fígado. Então a pessoa sacudia as flechas e então as jogava no chão. Da formação dessas flechas, tirava as conclusões. Nos dias atuais, contra, evidentemente, os ensinos da palavra de Deus, as pessoas usam cartas de tarô, búzios, horóscopos, quiromancia, entre outras práticas condenáveis pelas escrituras sagradas. Outra informação importante sobre o livro é que a expressão "e sabereis", para que saibas, saberão, saberás, para que soubessem, eu sou o Senhor, aparece 64 vezes no livro. Queridos, a vida de um profeta geralmente era uma vida muito dura. Tinha de prestar-se a muitas coisas desagradáveis. A vida de Jeremias foi um exemplo disso. Ele foi ameaçado de morte mais de uma vez, colocado na prisão, de onde nem morto sairia, porque ninguém interessava por ele, e finalmente arrastado num turbilhão de revoltosos, sendo levado para uma terra onde ele não desejava ir. Recebeu um murro no rosto, foi algemado em tronco. Agora, sorte igual coube a Ezequiel. Casado, deveria ter uma boa esposa e adjuntora. Vê-la desaparecer repentinamente era outra profecia do que estava para acontecer com a cidade. De que morreria? Colapso cardíaco, infarto? Não se sabe. Morreu repentinamente a esposa do profeta. E pior, o profeta deveria fazer de conta que não era nada, não poderia lamentá-la, ou seja, nada de derramar uma lágrima, nem usar sinal de tristeza. Deveria erguer a cabeça e tocar a vida normalmente. Imagina, queridos, que situação Deus deixou este profeta.
não despedir da esposa morta, não poder velá-la, acompanhá-la ao cemitério, não poder chorar e ter que se conformar como se nada tivesse acontecido. Mas sabe o que aconteceu? Ezequiel era servo de Deus e era a ele que ele deveria atender. Vamos ler os versos 16 ao 18. Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer. Na outra versão diz a delícia dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e a sandália nos pés. Não cubra o rosto, nem coma comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Em outras palavras, me sujeitei, obedeci à ordem do meu Deus. Parece que a esposa dele era uma judia ainda jovem, cheia de vida e que tanto ajudava o profeta. Pois bem, Deus tira esta esposa. Eu não sei se estivesse na pele do profeta, se conseguiria não chorar. Eu não deveria derramar nenhuma lágrima. Imagine, irmão, quando morria alguém naquela época, a pessoa ficava em luto, usava roupas de saco, andava descalçada e despejaria cinza sobre a sua cabeça. O profeta Ezequiel não fez nada disso quando sua esposa faleceu, por razões que só a obediência a Deus é que importava. Estava disposto a pagar qualquer preço para ficar dentro da vontade de Deus. Ezequiel perdeu a esposa, o orgulho dos seus olhos, e a nação perderia o seu templo e tudo que era o seu orgulho. Depois de todas essas calamidades, saberão que eu sou o Senhor Deus, disse o Senhor, verso 24, mas saberiam muito tarde. Então, todos deveriam fazer como o profeta tinha feito. Não poderiam chorar, afinal de contas, estavam padecendo no cativeiro por pura desobediência deles. Está lá nos versos 22 ao 24. Depois da entrega da mensagem divina, o profeta deveria ficar mudo, até que a cidade fosse destruída em cumprimento à profecia de Jeremias, no capítulo 52, do 5 ao 7, e Ezequiel, capítulo 33, 21. Começa o sítio de Jerusalém, conforme o capítulo 24. Deus anuncia a Ezequiel que o rei de Babilônia cercou Jerusalém neste 10º dia do 10º mês. Compara a cidade murada a uma panela de boca larga, sendo os seletos habitantes a carne dentro dela. Por meio da fervura, tira-se toda a impureza da abominável idolatria de Jerusalém. Naquele mesmo dia, a esposa de Ezequiel morre, mas o profeta, obedecendo a Deus, não pranteia. Isto é sinal de que
não devam prantear a destruição de Jerusalém, pois é julgamento da parte de Deus, para que eles saibam quem ele é. A esposa do profeta, símbolo daquele que seria delícia para os olhos e imagem da felicidade de uma nação, lhe é roubada. E, no entanto, o Senhor lhe pede para que não chore, para que não celebre o luto ritual. Conserva o teu semblante na cabeça, põe o calçado nos pés, não cubra a tua barba, não comas o pão da gente. Capítulo 24. Então, queridos irmãos, a esposa do profeta Ezequiel é um símbolo ali do templo de Jerusalém, que seria destruído, e a cidade de Jerusalém, porque Israel será destruída, era a profecia ali entregue por este homem de Deus. Ezequiel foi um dos profetas que exerceu seu ministério durante o cativeiro de Judá em Babilônia. Portanto, ele foi contemporâneo dos profetas Jeremias e Daniel. Enquanto Jeremias ministrava em Judá, Daniel estava servindo na corte do rei Nabucodonosor em Babilônia. Vamos trazer a experiência do profeta Ezequiel para os nossos dias. Lembre-se que ele perdeu a esposa para servir de ilustração para uma profecia que se cumpriu na vida de Israel. Uma moça conta em seu testemunho, dizendo que há cerca de 2 anos começou a servir ao nosso Deus e seguiu o Senhor durante 8 meses, mas depois desistiu porque o seu rosto ficou cheio de espinhas. Pediu a Deus que a curasse, mas por alguma razão não foi curada. Então saiu da igreja, mas 2 meses depois voltou para o serviço de Deus, mas as suas espinhas pioraram tanto que viraram furúnculos em seu rosto. Aí perdeu de vez a fé em Deus e, deprimida, até pensou em se matar. Voltou para o mundo e não sabemos mais notícia desta moça, se ela conseguiu retornar à igreja ou de fato conseguiu o seu objetivo, a sua fala, porque neste momento o diabo ajuda, a suicidar-se. Não sabemos. O trabalho do diabo, queridos, é colocar a pessoa à prova com coisas assim para depois convencê-la de que Deus não a ama e nem responde às orações. Então o inimigo pega esta pessoa enfraquecida e procura fazê-la desistir de seguir em frente. E consegue êxito em muitas e muitas vezes. O certo é que, se você ama Deus, deve estar disposto a segui-lo, haja o que houver, a que preço for. O que você faria se Deus fizesse como fez com o profeta Ezequiel? Se revoltaria contra Deus? Viraria as costas para ele? Muitos deixam Deus por coisas bem menores, como esta moça, por causa de umas espinhas não curadas. Fé e obediência estão em primeiro lugar. Depois Deus responde às nossas orações. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. As bênçãos não
precedem a obediência. Você não pode dizer: Deus, se o Senhor me abençoar, eu lhe obedecerei. Na verdade, isso é uma forma de autojustiça. Uma atitude assim demonstra que a pessoa se considera mais justa do que Deus, e isto provém do orgulho, da soberba. É exatamente como os líderes religiosos e os escribas e fariseus disseram a Jesus: se você fizer um milagre, acreditaremos. Mas ele já tinha feito centenas de milagres e ainda assim eles não acreditavam. Por isso Jesus disse: ainda que eu ressuscitasse alguém dos mortos, vocês não acreditariam, porque não acreditaram naquilo que eu lhes disse. Lucas 16, 31. Essa história de fazer a fé condicional à resposta, em vez de se apoiar na palavra, é como uma religião de obras. Jó relata como perdeu tudo: a família, a sua fortuna e finalmente a sua saúde. Ele ficou repleto, coberto de furúnculos da cabeça aos pés, mas ainda assim ele diz que não importava. Que não importava se Deus o matasse, ainda assim ele continuaria confiando nele. Sua obediência não pode depender das condições que você estipula, nem do modo como você acha que Deus deveria responder, e dependendo se tudo correr bem. Você não pode ser amigo de Deus só nas horas fáceis. Muitos são as aflições do justo, disse o salmista no Salmo 34, 19. Viu a aflição de Ezequiel? Teve que ficar viúvo para se cumprir uma profecia, mas Deus quis assim. Se você desistir de servir a Deus cada vez que tiver uma aflição, vai estar sempre desistindo. Muitas pessoas só querem usar Deus. Eu conheci muitas pessoas que foram curadas, foram abençoadas e depois deixaram a Deus e seguiram o seu próprio caminho. Na verdade, mentiram a Deus. No Antigo Testamento, Israel fazia isso constantemente. Os israelitas diziam: ó Deus, se o Senhor nos salvar dos nossos inimigos nesta guerra, nós o serviremos para sempre. Mas assim que ele os salvavam, esqueciam o que tinham prometido e se tornavam mais descrentes, murmuradores e desobedientes do que nunca. Acredite e obedeça, querido, aconteça o que acontecer. A crise mundial de hoje não pode ser comparada à da década de 30. Na Grande Depressão da década de 30, os ricos que tinham toda a sua riqueza em papel moeda, em ações de papel em bancos, não sobreviveram. Os grandes bancários, empresários, milionários, financistas atiravam-se pela janela dos seus arranha-céus porque tinham perdido tudo que julgavam ser a vida deles de mais valioso. Tudo virou fumaça, mas os pequenos lavradores, que não tinha nada a não ser um pedacinho de terra onde cultivar seu alimento e alguns animais para a subsistência de suas famílias, conseguiram superar a situação e muitos ficaram ricos depois. Foram pessoas que usaram a fé persistente. Muitos desses pequenos
chacareiros, né? Eles confiaram em Deus, eram crentes em Cristo Jesus e acreditaram piamente que Deus poderia reverter a situação não só deles, mas da nação também. Jó falou: ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Jó 13:15. Então, se você tem fé verdadeira, seguirá em frente para Deus, como fez Jó e Ezequiel, mesmo tendo perdas consideráveis, mas fizeram a vontade de Deus. Amém? Vamos falar com Deus em oração. Bendito Deus, a vida e obra do profeta Ezequiel nos inspira, nos dá ânimo a continuarmos firmes, inabaláveis mesmo diante das crises. Não queremos retroceder na fé só porque estamos passando por percalços, lutas e provações. Queremos também ser exemplos de fé e confiança para aqueles que estão em dúvidas, com fé vacilante. Querido Deus, abençoa os amigos e irmãos que assistem, ó Deus, a palavra do Senhor neste momento. Que o Senhor venha visitá-los com graça, libertando os seus familiares, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço, que Deus abençoe ricamente sua vida e seu lar, e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. But now you're everything to me, and I can't be without you. You're everything, and I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. You stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. But I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there. You'd never leave me, God. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you
but you keep on loving me anyway. Oh, you'd never stop loving me, God. Now I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God.